e a gente pode usar para buscar, salvar ou deletar dados. Primeira opção, eu faço instância de categorias, digo que aquele restaurante tem o nome de restaurante e dou ponto save. Quando eu dou ponto save, por debaixo do pano, ele já faz todo o script do banco lá, que vai salvar a tabela tal, não sei o quê. No Hibernate, por exemplo, que é o web, a gente normalmente tem que fazer pelo menos esses métodos e especificar alguns scripts. Aqui não, aqui é tipo um método só já faz tudo para você. Você pode sobrescrever, enfim, pode melhorar de acordo com o que você queira. Eu quero deletar um objeto. Tem várias maneiras. Aqui eu coloquei 3, que é primeiro você dá um load no item, você coloca a classe que você quer dar o load e o ID dela, e dá um ponto delete. A outra é você chamando o método de classe delete do próprio item, que ele vai ter, justamente porque ele herda do módulo lá, do arquivo Android, passo qual é o tipo da classe e deleto ela com o ID. Ou eu dou um new delete, aí aqui eu já estou fazendo um select mais a fundo, se eu quisesse colocar outros tipos de validações. Aí eu coloco de onde ela é, o que é que ela vai verificar e vai executar aquele delete. Agora, esse exemplo que eu coloquei aqui, em uma outra semelhança, já é do código da gente, lá do vídeo. Eu pego o getCurrentUser, que eu preciso soltar o select da tabela tal. Se eu tenho alguma associação, nesse caso eu tenho, eu dou um join, faço a validação do join, de onde ele vai parar com o que, faço o where, que é, nesse caso, para saber se ele está logado ou não no servidor, e dou um execute single. O legal, aqui embaixo é praticamente a mesma coisa, sem os joins e o wheres, eu só dou execute. O execute e o execute single, como vocês podem ver, ele retorna uma lista e aqui já retorna um objeto. O legal também do OptiRecord é que ele já faz um build e popula tudo automático. Quando você dá um execute single, ele sabe qual é o objeto que você está procurando, ele já vai pegar a resposta do banco, popular o seu objeto e retornar um objeto lindo para você. Outro ponto interessante do OptiRecord é que a gente não tem que fazer a conversão do tipo do objeto. Ele já faz isso para a gente usando generics. Usando generics, por exemplo, aquele from ali, ele já identifica também qual é a tabela e qual é o tipo do objeto. Então, quando você roda o execute ou o execute single, ele já faz o cast do objeto para o objeto. Você não precisa ficar convertendo nem populando para você, ele já faz isso para você. Como ele falou, quando você coloca o from, ele já identifica que o retorno tem que ser essa classe que ele está dando from. E aí, mesmo você tendo outros objetos embutidos nesse corporate user, ele também vai identificar que é uma outra associação e vai começar a popular para você também. Já na parte dos migrates, uma outra coisa muito legal. Todas as classes novas que você cria e você quer que ela salve no banco, basta você adicionar a classe, estender para model e alterar o VersionDB, que aí ele automaticamente vai criar essa classe para você. Mas caso você queira fazer coisas excepcionais, por exemplo, remover uma tabela, remover uma coluna, adicionar coluna nova, basta você fazer o que? Se você está na versão 4, por exemplo, na versão 5 eu quero remover uma coluna ID não, uma coluna OI. Você vai abrir, colocar dentro da parte do migration um SQL com o nome 5.SQL, tem que ser exatamente o número que ele vai migrar, e lá dentro você bota o script de SQL, drop, table, remover coluna, enfim. E quando você faz isso, você criou o 5 e bota o 5. Quando você vai startar o app, a mágica que ele faz para não rodar todos os scripts anteriores é por debaixo dos planos, ou seja, ele verifica que já rodou o 3, então ele não vai rodar de novo, já rodou o 4 se houvesse, e quando bater o 5, ele vai, rodou na versão 5, então eu vou pegar alguma coisa do 5. E quando ele rodar pela primeira vez, beleza, ele já seta que já rodou. Se você fizer o build de novo na mesma versão, ele não precisa rodar de novo. Então, essa é uma facilidade que eu também queria ter, porque no Java, para você fazer essas integrations, você normalmente usa outros softwares, outras APIs que não vêm
Lightning e pronto. As validações com os annotations. O que é que eu pensei? Pô, é a facilidade da Java, é simples, é elegante e é o pipoco, velho. Você, depois que começa a usar, não quer mais parar, velho. Beleza, aqui foram algumas annotations que eu criei para os meus models, que foi para verificar a obrigatoriedade do campo, se o CP está com formato válido, o CP é pessoas, CNPJ do CPF, e um formato válido para qualquer outra coisa, que seria para data, para time específico, você passa a mescla lá e ele faz. Aí, se vocês perceberem, no meu presence required eu botei qual é a mensagem de retorno que ele tem que dar, se é esse campo obrigatório, esse campo tem que ser maior, não sei o que, você bota dentro dessa propriedade, e o optional, que foi uma coisa que a gente teve que fazer por conta do seguinte: na hora de um cadastro, quando você vai passar um troco, por exemplo, para um novo usuário, esse novo usuário vai precisar de um telefone. Obrigatoriamente vai precisar de um telefone. Mas se for para um usuário já existente, o telefone não é obrigatório. Então eu coloquei essa opção, dizer que ele precisa ser obrigatório, mas é opcional, que eu mudo dinamicamente. Na hora do retorno do servidor, que diz, bicho, esse cara aí é um CPF novo, agora segue que o telefone dele é obrigatório. Aí dinamicamente eu consigo setar que agora o presence required dele é para ser true. Vamos lá. Como é que eu adiciono essas annotations? Da mesma forma que eu adicionei no Active Record com @com, @table, adiciono o presence required, a mensagem dele, para formatar o CPF, eu digo um type lá, que eu também mandei CP, CP type, CP CPF, CNPJ e outros, e a mensagem que ele deve retornar caso tenha alguma coisa errada. E o do telefone, como eu tinha falado. O celular é obrigatório, mas ele é um requirement opcional. Porque tem horas que ele é obrigatório e tem horas que não. Aí beleza, mas aí como é que você faz essa validação? Então, vou mostrar. Calma, vocês estão muito ao fogo. Eu criei um método, eu criei na verdade um generic model, que esse generic model é extended model. Então todos os meus models comuns eu herdo de genérico. Consequentemente, se eu coloquei esse método de validate dentro do genérico, todos os meus models vão ter. Esse método validate eu coloquei para ser chamado toda vez que o cara der um save no objeto. Ele vai chamar validate. Dá um clear nos erros e faz e chama os três métodos validate process. Aí você, poxa, o que você está fazendo aqui? Get class, passando disso e tal. Porque esses métodos, eu não coloquei aqui, mas esses métodos eu estou usando reflection para poder pegar as properties e com as properties pegar as annotations dela para poder fazer as validações. Se a annotation dela tem para ser required, se tem para ser validação de formato, entre outras coisas. Então eu passo o get class é porque eu pego a atual. Como é um generic model, ele não tem a tipagem dela. Só quando tem uma instância mais crua lá, tipo de user, corporate user, quando eu faço esse get class, ele pega um corporate user e consegue fazer um reflection com isso. Pronto, foi assim como eu consegui usar os annotations. E passando para os listings. Os listings, ele é um padrão de projeto, são interfaces, possuem seus métodos de retorno, são as interfaces que a gente chama de callbacks, e ele é um uso super recomendado. Por que super recomendado? O próprio Android tem diversos listings, os mais comuns são esses aqui. On click, on click, on change, on search, todos dentro dessas classes. View, view, complete list. E nesse próximo slide eu vou mostrar um exemplo de complete listener do Android com a nossa app. Então, nessa tela aqui eu tenho a passagem de truque, certo? Nessa tela eu tenho dois fragmentos. O fragmento principal, que é o change fragment, e um fragmento secundário chamado number pad fragment, que é a tecla. Por que eu fiz separado? Porque em quase todas as telas, tipo pagamento, estouro, entre outros, eu vou usar o mesmo teclado. Então eu separei o fragmento separado.
para poder fazer a reutilização, não duplicar código. Beleza, como é que eu vou utilizar o OnClickListener aqui? No meu NumberPad Fragment, eu implemento a interface OnClickListener, que quando eu clicar no botão, ele vai para o método OnClick sobrescrito dentro do NumberFragment. Aí eu vou mostrar o código disso. Tem uma NumberFragment, implementei no OnClickListener. Quando eu implemento, como vocês já sabem, tem que dar o override em todos os métodos obrigatórios daquela interface. Então, como eu também faço o OnClickListener, eu declarei os listings para ele. Eu dei os overrides dos métodos específicos. Dentro desse OnClick, eu faço a bagaceira lá. Eu pego que ele clicou no OK e faço alguma outra ação. Que outra ação é essa? Eu posso chamar de listener atrás de listener. Por isso, o poder dos listeners e usar muito eles. Dentro desse OnClick, eu já pego um outro listener, que é uma property que está no próprio NumberPad, e chamo outro método chamado OnClickNumberPad. Que aí eu passo o valor que foi clicado. Se for o número 1, o botão OK, o botão Clear. Agora, como é que está esse listener? O que é esse listener? É uma propriedade que está no próprio NumberPad Fragment, que é o NumberPad Listener. Esse listener não é padrão do Android. Eu criei customizado do jeito que eu precisava. Que é nada mais que uma interface que tem um método de retorno no NumberPad que recebe o válido como inteiro. Aí vocês podem, porra, que merda é essa que você está falando? Não entendi nada, bicho. Não, beleza, vamos devagar aqui. Vou tentar explicar qual foi o processo, voltar tudo. Em vez de começar pelo NumberPad, eu vou começar pela tela principal do ChangeFragment. No ChangeFragment, ele implementa o NumberPad List. Como ele implementa esse NumberPad List, eu vou ter que sobrescrever o OnClickNumberPad. Aí está lá, bonitinho, meu OnClickNumberPad. Dentro do meu ChangeFragment, eu crio uma nova instância do NumberPad Fragment, passando o ChangeFragment. Por quê? Porque eu digo para aquele listener que ele está seguro, que ele tem na classe, esse listener vai ser ele. Ou seja, quando esse listener chamar um método, essa classe vai ficar observando, tipo, ah, bicho, você clicou agora, beleza, então eu vou entrar no meu método aqui e fazer o que eu preciso. E como eu tinha explicado, o NumberPad implementa o OnClick, que o OnClick, quando aperta o OnClick, vem para lá, e quando ele está lá dentro, ele pega o próprio listener, que aí ele pode ser o fragmento de retorno, de estorno, de pagamento, de troco. Então, cada um vai ter sua implementação diferenciada para validações de cada tela. Então, eu chamo o listener OnClick. Quando dou um OnClick, ele faz as validações customizadas para cada um que tem. Espero que vocês tenham entendido essa parte de lista. É um pouquinho bagaceira, né? Mas isso é massa. Testes. Eu não coloquei muitas coisas, apesar de eu ser muito fã, porque não ficou todo o tempo. Mas, basicamente, eu uso os testes unitários, 100% de testes unitários e testes de integração. Então é isso que eu uso. Eu uso o JUnit, que é o default do Java, e o Robot para teste de integração. Não sei se vocês já ouviram falar. JUnit, acredito que sim. O Robot é para você fazer teste de view. Tipo, o emulador vai fazendo sozinho as paradas. Ele clica para você, você vai vendo que ele clica, vai digitando. É como se fosse um usuário fazendo, mas aí é um robô fazendo para você. Isso é muito legal, essa integração, porque valida toda a conjuntura dos seus testes unitários com a interface e até as respostas dos servidores que a gente está testando. Vamos lá. Para o JUnit, eu usei convenções, basicamente assert, true, false. Aí aqui eu estou validando justamente aquelas annotations lá, vendo se elas estão funcionando. Que quando eu tenho que dar uma validação no troco,
sem o usuário normal, porque quando eu vou passar um troco, eu preciso ter um usuário que tem CPF, eu preciso que tenha um valor naquele troco, e se ele for um usuário novo, eu preciso do telefone. Então esses 3 dados vai para o servidor valida e passa o troco. Sendo que quando eu passo o user, o common user, como eu chamo, os erros tem que ser, não pode ser vazio, tem que ter erro, e o erro tem que conter uma chave value, porque eu não passei nada, não passei nenhum valor para validação. Outro teste é quando eu passar o common user, mas aí, se eu não passei nem o value e nem o CPF, ele vai me retornar os 2 erros com essas keys, com aquelas mensagens que eu botei lá no texto. E aqui, quando o telefone for requerido, que quando eu seto como eu user com o telefone, como eu estou passando nu, ele vai, resumindo, dentro desse método aqui, eu seto dinamicamente, como eu tinha falado, e agora para aquele usuário o telefone vai ser obrigatório. Como eu estou passando nulo, mesmo passando nulo, eu digo que é obrigatório e ele vai ter que retornar. Olha, bicho, o telefone é obrigatório. Já no Robotium, eu tenho, como eu falei, que você cria comandos para o seu robôzinho fazer. Eu digo que clique no botão OK, espere uma data de confirmação, que tenha a mensagem de valor obrigatório. Nesse caso aqui, eu estou testando os inputs requires, ou seja, eu abro a tela do troco, eu não digito nada e aperto OK. Quando eu aperto OK, ele vai falar, bicho, não digitou nada, o valor é obrigatório. Então, esse teste é para isso. Eu aperto direto no OK, espero dar de erro, espero a mensagem dizendo, bicho, o valor é obrigatório. Aquele dado tem que me retornar aquele texto. Isso é um teste de integração, verificando até se a mensagem está vindo corretamente, além do teste unitário lá. Clico no OK de novo, espero o dado fechar, aí verifico, digito 2 vezes o 2, que é para colocar o valor, aperto OK de novo, e aí, como eu não digitei o CPF dessa vez, só o valor, vai aparecer outro dado com a mensagem: ei, bicho, o CPF é obrigatório, você não pode passar um troco sem isso. E aí ele termina esse teste de inputs requires. Tem um outro teste aqui que é com o CPF registrado, passando o troco com sucesso. Então, eu digitei que é 1 centavo, dou OK, digito um CPF válido, que também já está cadastrado, dou uma série. Esse acerte para abrir o DAD já é o DAD de confirmação. Ele fala: olha, bicho, tu tem certeza que quer passar troco para esse CPF com esse valor? Tenho sim. Então vou ter que apertar OK. Então eu faço com que o meu robôzinho aperte OK lá, verifico se ele foi para outra tela do fragment. Como assim? Quando eu aperto OK e passo o troco, ele não fica na mesma tela, ele vai para outra tela e diz: ei, pô, parabéns, você conseguiu passar o troco com sucesso, você consultou o CPF e tal, com o valor tal. Então eu faço essa verificação também, se ele foi para a próxima tela. Esses são os testes. Esses testes de robótica, que é a integração em Unity, eu tento fazer 100% em todos os casos. Inclusive, quando você tem um teste que acontece da seguinte forma: quando é para um pagamento, eu coloco o valor do pagamento e um token. O token é dinâmico. Toda vez que o usuário solicita um token novo, muda, o token vale para uma compra só. Então, como é que eu ia testar isso? Porque aqui eu não podia colocar fixo, estático, o valor de token. Então, aí eu criei um fragment só para inputs. Que aí, quando eu acabei não colocando esse slide aqui, mas aí quando ele chega na parte do token, ele vai verificar que aquela parte do token é dinâmica e eu preciso que o usuário realmente digite a interação do usuário, com o robôzinho lá. Então ele abre uma tela pedindo: olha, bicho, você precisa colocar alguma informação para dar continuidade aqui. Aí ele fica esperando os testes até você colocar o valor do token. Aí você digita lá o token, aperta OK e os testes voltam a continuar para validar se aquele token está correto, se já foi usado, se está passando com OK. Então,
coisa que eu sempre aconselho nas palestras, bicho, use teste. Não deixe de usar. Vai salvar muito a sua vida. Inclusive salvou a do Pico algumas vezes. E é isso, galera. Alguma dúvida? Rapidinho. O que tu acha da linguagem nova que tu está fazendo aí para desenvolvedores? Dart. Lá eu não conheço, ainda não deu uma. E o Gostei, já viu? E assim, o meu medo é eles tirarem isso aí que a gente está trabalhando hoje e botarem essa e ficar viajando nas ideias. Rapaz, eu acredito que uma linguagem nova ele vai demorar muito tempo ainda para substituir, se for substituir. É igual o do iOS, por exemplo. Do iOS você trabalha muito com o Objective-C e o Swift entrou no ano passado. Sendo que o Swift não substituiu, não vai substituir tão rapidamente. Porque aquele, inclusive a Apple fez uma coisa muito legal, que é fazer a integração dos dois. Um bridge que eles chamam, entre o Objective-C e o Swift. Então você consegue usar métodos de Objective-C dentro do Swift e vice-versa. Não sei como se o Google vai fazer isso, mas eu acredito que você pode continuar sem medo, pegando o convencional, que não vai sair do mercado nem tão cedo. Uma dúvida, que é antigamente no Objective-C, não tinha uma linguagem mais fácil. Sei. Dá para falar C, não é? Ainda dá. Pronto, dá para juntar o Objective-C chamando o código C, chamando o código em outro para fazer. Porque na verdade dá para usar C também, tá vendo? Não deriva de ser. Olha, tem uma iniciativa assim, de Go, que é para você rodar Go no Android. E agora tem o Dart. Eu também não vi o Dart, mas tem uma galera já, pô, agora rodar Go, eu li bastante sobre essa tecnologia. Você recebeu carta branca, assim que você entrou, você foi o meu fogo, você falou. Você recebeu carta branca, você pratica content delivery, como está sendo essa prática na Pico? Então, o Continuous Delivery a gente não aplica no Google, a gente não está aplicando em nenhum lugar. Porque no web, que é normalmente onde se usa mais o Continuous Delivery, não tinha testes. Eu consegui brincar tanto, eu mostrei que era legal e provei para eles que segura é legal. Lhe salvou, E falei, bicho, não salvou vocês porque a gente, quando apareceu no Jornal Nacional uma vez, No dia seguinte já estava. tinha um Google, subiu uma versão de cadastro pelo celular que não era para ter subido. Tinha teste? Não tinha teste. E não era em Android, certo? Era em QT, que era um multiplataforma. Aí, depois disso, falei, tá vendo, bicho, vamos incluir teste. Os caras, velho, você tem razão, vamos lá. Aí, depois disso, a gente começou a incluir teste. Como a gente ainda está não incluindo tudo, está incluindo só nas novas, porque quando você tem um código legado, normalmente você só coloca ou nas novas features, ou em erros, ou em bugs. Então a gente não conseguiu utilizar o Continuous Delivery ainda, porque a gente não tem fechado para testar tudo. Eu acho uma boa prática, eu quero usar lá, estou lutando, a galera está usando. E outra dúvida, eu fiz curso de QT, com PEX, tudo, e ele tinha contado que começou com QT e tudo, mas vocês largaram a prática de QT, de multiplataforma? Não. O Android a gente usa para o de empresa, que é o PDV. Para consumidor, pelo tempo, como é uma startup, normalmente as startups pensam o quê? Bicho, eu não posso perder às vezes tanto tempo fazendo em várias plataformas, porque eu não vou ter dinheiro, não vou ter desenvolvedor para isso. E como a gente ia ter uma plataforma PDV, mobile, e outra para consumidor, para Windows Phone, e iOS e Android, a gente acabou decidindo pelo QT. QT é fantástico, cara. Ajuda muita coisa. Tem problemas como todos os outros, muitas plataformas, como push notification. Bicho, a gente tem que fazer push notification nativo no Android para integrar lá. E uma coisa falha lá era testes, não tinha. Mas aí eu fiquei feliz porque depois que a gente quis embutir, a equipe lá, criou um framework de teste muito legal, incluindo o teste de integração em estilo robótico.
esse teste aí, esse negócio de teste que tá no vídeo. Quê? Não, porque eu brinco que os caras não deixaram. Quando a gente foi começar a fazer teste em QT, foi até interessante. A gente foi procurando se já existia algum framework. Existia, mas custava o quê? 5 mil por mês. Aí os caras, não, pô, a gente fez um negócio massa para liberar assim de graça. Aí eu, tem que liberar. Não é liberar, né? Mas aí a gente tá polindo ela, deixando mais prático, separando em APIzinha para poder liberar para a galera. Esse é um dos principais problemas que eu estou correndo do QT para ir no chamariz. Porque QT não tem testes, a Microsoft está apoiando muito. Aí eu estou no quarto de dificuldade. E se vale a pena mesmo fazer esse individual, fazer só Android, fazer só iOS, ou correr por multiplataforma. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu prefiro nativo. É porque o chamariz ele faz tudo em C# e depois você faz o nativo da interface, o nativo do teste. E aí você tem essa meio dinâmica em relação a isso. Mas o programa por baixo dos panos fica tudo C#. Eu já trabalhei com Titanium, eu ia falar com Titanium. Eu não trabalhei com ninguém, mas com essa galera já vi como funcionam as coisas. Já trabalho com QT, mas eu vejo que sempre, como todo mundo fala, é prática. Depende da época que você quer fazer. Se for uma época que não use banda, foi a discussão que eu estava tendo com o Bruno. Se for uma época que não usa banda, por aí. Vai para o meu filho. Mas o chamariz tem o Titanium, ele roda JavaScript, ou roda qualquer coisa do lado do programa, ele instala como interpretador. Eu tô ligado. Ele não é que nem o que abre o browser por dentro, né? Resumindo, bicho, eu prefiro, eu tento sempre buscar o nativo. Agora, se for por tempo, se for realmente uma necessidade como a gente tinha lá no Migo, vamos no QT e tá dando certo. E a gente gosta, é muito bom. Acho que senão, talvez, não fuja, eu consigo passar para o seu framework, um teste e tal, para você mudar a sua vida. O problema é que o mercado, a comunidade de desenvolvedores de QT ela é mais corporativa. Ou seja, tudo que a galera faz está relacionado com dinheiro. Aí, por exemplo, eu vou falar de uma outra comunidade que é, se não me engano, do .NET. A galera também tem várias coisas, só que algumas das coisas são pagas, certo? A de Delphi. Alguns componentes são pagos, certo? Então, o QT está migrando para esse nicho, ficar que nem o Delphi. Mas eu estou falando em relação à comunidade, não em relação à comunidade sempre foi fechada. A comunidade do QT, a maior área de desenvolvedores é na Europa. Aqui no Sul da América é pouco. Mas é uma linguagem muito legal porque o QML, porque ele é separado de C++ do QML. O que assusta muito a galera do QT é a parte de C++. Mas quem faz engenharia normalmente não corre porque é aquilo que ele vê no dia a dia. Mas o QML é o JavaScript, tá ligado? Você consegue, se você tem uma base de JS, você consegue fazer tranquilamente. E ele é muito poderoso, o QML é muito poderoso. Você consegue fazer igual o JS, draws bem complexos, de coisas assim tão complexas, animações, que normalmente em nativo seria em 15 linhas, uma animação bem complexa, lá você faz assim,